Bom, pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre outro tipo de isomeria, só que agora vai ser isomeria geométrica. Essa isomeria geométrica, ela é caracterizada por compostos que apresentam mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural plana, significa então que o nome é o mesmo, e esses compostos vão se diferenciar quanto ao arranjo espacial, tá? Isomeria geométrica também pode ser chamada de estereoisomeria, tá? Mas convencionalmente os vestibulares tratam ela como isomeria geométrica. O que seria essa isomeria geométrica? Eu tenho estereoisômeros que, se tiverem quanto à posição diferente de átomos com relação a uma estrutura plana imaginária. Então eu faço aqui um plano imaginário. A gente vai ver já já o que é isso. E esse arranjo em locais diferentes desse plano imaginário é que vai diferenciar os tipos de isômeros. E as nomenclaturas ou as classificações desses isômeros podem ser cis e trans ou E e Z. Tá? O mais comum, cis e trans. Bacana, pelo menos pensando em nível médio, tá? Pensando em vestibulares. Bacaninha? Então, vamos ver o que seria esse plano imaginário. Então, seria uma estrutura rígida, que para nós aqui numa cadeia aberta seria a ligação dupla. Porque a ligação dupla eu não consigo ter uma rotação, eu não consigo fazer uma rotação só de um dos lados do carbono. Não consigo pegar só esse carbono e girar ele, jogar esse cloro para cima e esse hidrogênio para baixo, sem mexer nesse segundo carbono vizinho aqui. Então ficaria um plano imaginário aqui, ó. Então esse cara aqui, eu vou ter esse plano imaginário, que pode ser ou os dois cloros para baixo ou os dois cloros para cima. Ou os dois hidrogênios para baixo ou os dois hidrogênios para cima. Então esse nosso plano imaginário seria a separação desses átomos ligados aos carbonos da dupla, que eu coloquei aqui em azul. Tranquilinho? E o outro plano imaginário é esse da carinha aqui, ó. Só que nesse segundo, um cloro está para cima, outro cloro está para baixo. Um hidrogênio está para cima, outro hidrogênio está para baixo. Se nós formos olhar só essas estruturas, pensando nela como estrutura plana, ela teria mais ou menos essa cara aqui, ó. C, dupla C, H, Cl, H, Cl. O nome desse cara deveria ser, né, desse jeito, olhando só para isso, seria 1,2 dicloro. E o nome desse hidrocarboneto aqui, né? Desse hidrocarboneto não, né? Dessa estrutura carbônica aqui, né? Et, uma dupla em, terminação O. Então, 2 dicloro eteno. Esse aqui seria o nome oficial dessas duas estruturas. Entretanto, quando eu considero a isomeria geométrica ou a estereoisomeria, eu tenho conformações ou estruturas levemente diferentes. E isso caracteriza a isomeria geométrica. Eu só consigo diferenciar os compostos ou os isômeros se eu fizer a fórmula tridimensional deles. Tudo em paz? Agora, vamos fazer juntos aqui e identificar esses isômeros. Vamos nessa? Bom, condições para a existência de uma isomeria geométrica, pensando em cadeia aberta. Obrigatoriamente eu tenho que ter ligação dupla. Então, se a cadeia é aberta e não tem dupla, não tem isomeria geométrica. Sem conversa. Tá? Então tem que ter dupla. E preciso que os ligantes presos aos carbonos da dupla sejam ou respeitem essa ideia aqui, ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Ô Pim, o que é isso? Aqui, ó, C dupla C. Então, na isomeria geométrica, eu preciso obrigatoriamente que fixar o meu olhar para os carbonos da dupla.
Uma vez feito isso, fixando o meu olhar para os carbonos da dupla, ó, aí eu vou verificar se de fato existe isomeria geométrica nessa estrutura ou não. Isso só vai ser verdade se R1 for diferente de R2 e também R3 for diferente de R4. Uma vez isso sendo observado, ok, eu posso garantir aqui que eu tenho uma isomeria geométrica. Essa isomeria geométrica também pode ser chamada de isomeria cis-trans. Isomeria cis-trans. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas nas respostas dos vestibulares, tá? Isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Bacana? O lance é que se, porventura, eu tiver dois hidrogênios, um em cada carbono da dupla, e esses hidrogênios estiverem ambos ou para cima ou para baixo, eu posso classificar essa estrutura como uma estrutura cis. E se eu tiver um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo, eu posso classificar aqui essa estrutura como sendo trans. Então, os hidrogênios, ambos do mesmo lado, cis, e hidrogênios na transversal, trans. Bacana, gente? Dúvidas até aqui? Não? Tá, então tá bom. Agora, ó, como que apareceria um exercício de cis-trans? Como que eu defino, Pink, se é cis ou se é trans? Bom, primeiro caso, eu te dou o nome. Como você vai saber se é o cis ou se é o trans que você desenhou? Bom, 2-buteno. Primeira coisa, faz a fórmula estrutural plana. Então, a primeira coisa, você vai montar a fórmula estrutural plana. Primeira coisa. Tá. E agora, Pink, o que eu faço? Agora, para verificar se é cis ou se é trans, desse jeito não dá. Então, você vai desenhar. Se o exercício pedir a forma cis, você faz de um jeito. Se ele pedir a forma trans, você faz de outro. Tá? Vamos lá. Nesse caso, eu já desenhei para vocês a forma cis. Por que eu desenhei a forma cis, Pink? Como você sabe que é cis? Olha só, os hidrogênios estão do mesmo lado. Ó. Os hidrogênios estão para baixo. Ou os hidrogênios podem estar os dois para cima ou os dois para baixo. Tranquilo? Ô Pink, como que eu dou o nome para esse cara? Eu preciso indicar que esse desenho aqui, essa conformação espacial, é a cis. E a outra é a trans. Só identificar, ó. O que você fez, Pink? Eu peguei um dos lados e troquei. Então, peguei esse lado aqui, ó, troquei. Coloquei o H para cima e o CH3 para baixo. Então, é você que vai definir qual é o cis, qual é o trans, quando ele te der o nome. Ele te deu o nome, pediu para você desenhar as duas formas, você define. Como? Se eu tiver dois hidrogênios, um em cada carbono da dupla, você vai deixar os hidrogênios juntos se quiser desenhar a forma cis, ou os hidrogênios na transversal se você quiser desenhar a forma trans. E no nome você inclui isso daqui, cis e trans. Então, cis, 2-buteno, trans, 2-buteno. Acabou. Beleza? Mas, Pink, e se o exercício já me der o desenho? Como que eu identifico a estrutura, se ela é cis ou trans, se ele já te der a fórmula? Ele não vai poder te dar essa fórmula para identificação de cis ou trans. Ele vai ter que já te fornecer a estrutura pronta. Então, ó, por exemplo, ó, eu vou te dar esse desenho aqui bonitão, ó. Te dei esse desenho aqui. E aí eu coloco aqui H e H. Esse desenho que eu fiz, ele é cis ou ele é trans? O que você vai olhar para identificar se ele é cis ou trans? Se os hidrogênios dos carbonos da dupla estão do mesmo lado. Você vai perceber que esse desenho que eu fiz, eu tenho H aqui e H aqui. Então, ambos os Hs estão para cima?
Então, esse desenho dado para você identificar o desenho cis. Tudo em paz? Problemas com isso, gente? Agora, ó, vamos lá para o próximo. Cadeia fechada. Para eu saber se tem isomeria geométrica em cadeia fechada, eu preciso do quê? Agora, ter dois carbonos do ciclo que tenham dois ligantes fora do ciclo, pelo menos. Tá? Então, eu tenho que ter dois carbonos do ciclo com dois ligantes fora do ciclo. E também esses ligantes fora do ciclo, então aqui eu tenho ligantes fora do ciclo. Os ligantes fora do ciclo tem que respeitar isso aqui, ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Vamos ver? Ó, aqui, ó. Esses dois carbonos não servem, e aqui é um erro comum, porque tem dupla, né? Os exercícios que mais aparecem de isomeria geométrica são de cadeias abertas. Então você olha a dupla e pensa, ah, tá aqui a isomeria. Em cadeia fechada, não é o carbono da dupla que define se existe isomeria geométrica. Então, não vai ser esse carboninho e nem vai ser esse. Por quê? Porque eles têm só um ligante, cada um fora do ciclo. Então, o que vai definir a isomeria geométrica em ciclos são os carbonos com dois ligantes fora do ciclo. Então, esse carbono e esse não definem a isomeria geométrica. E esse? Poderia. Por quê? Esse carboninho aqui tem dois ligantes fora do ciclo. Porém, esses ligantes são iguais entre si. Então, não é esse carbono que define que essa estrutura é ou apresenta isomeria geométrica. E esse aqui? Depende. Se R1 for diferente de R2 e R3 for diferente de R4, sim, essa estrutura apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. Como que eu vou saber qual é cis e qual é trans? Perceba aqui, ó, que eu tenho um traço mais grosso. Ó. Esse traço mais grosso significa o quê? Que a ligação ela está saindo do plano. Saindo do plano. Então, a ligação está saindo do plano. E esse tracejado significa que a ligação ela está entrando no plano. Entrando no plano. Não vai confundir isso com interação intermolecular, hein? Tá? Isso aqui é a estrutura tridimensional, tá bom? Se R1 e R2 ou R3 e R4 forem átomos de hidrogênio, ó, R1 e R3 sendo átomos de hidrogênio, os dois estariam ambos saindo do plano. Então, seria o nosso isômero cis. Se R2 e R4 forem átomos de hidrogênio, os dois estão entrando no plano, também isômero cis. Agora, R1 e R4 ou R2 e R3 sendo hidrogênios, ó, R1 e R4. O R1 está saindo do plano, o R4 está entrando no plano. Então, eles estão em planos diferentes, um saindo e um entrando. Isômero trans. Beleza? Vamos ver isso no desenho, fica mais fácil, ó. Tem aqui o meu desenho, ó. O H aqui, o H aqui, os dois Hs estão saindo do plano. Então, esse desenho é o desenho de uma estrutura que os hidrogênios estão no mesmo lado, ambos saindo do plano. Cis. Bacaninha? Agora aqui eu tenho hidrogênio saindo do plano e hidrogênio entrando no plano. Estrutura trans. Então, esse aqui é o trans. Traumas, tristezas. E para finalizar a aula, agora com caráter mais de um aprofundamento, tá? Não é muito comum que a gente vai falar agora, mas é importante, tá bom? É quando eu tenho ligantes no carbono da dupla e esses ligantes não podem ser usados para definir se é cis-trans. Por quê? Porque eu não tenho dois hidrogênios
ligados direto aos carbonos da dupla. Então, para ser cis e trans, eu preciso ter hidrogênios ligados aos carbonos da dupla. Um hidrogênio em cada carbono da dupla. Aqui não dá, ó. Então, quando isso acontecer, obrigatoriamente, eu preciso definir prioridades. Primeira coisa que eu vou definir como ligante prioritário. Aquele ligante que tiver maior número atômico no átomo ligado diretamente no carbono da dupla. Como assim, Pink? Esse carboninho aqui é o nosso carbono da dupla. O ligante hidrogênio tem número atômico 1. O ligante desse radical que está preso nesse carbono da dupla é outro carboninho, cujo número atômico vai ser 6. Então, número atômico 6, número atômico 1. Qual ligante aqui é prioritário? Aquele ligante que tiver maior número atômico no átomo preso diretamente no carbono da dupla. Então, esse é o meu ligante prioritário, porque tem maior número atômico. Agora, se eu for olhar aqui, ó, número atômico é 6, número atômico é 6. Então, os dois ligantes presos no carbono da dupla têm o mesmo número atômico. Então, eu não posso utilizar essa primeira prioridade para definir qual desses dois ligantes é prioritário. Então, eu vou utilizar a segunda prioridade. Então, quando os ligantes presos ao carbono da dupla tiverem o mesmo número atômico no átomo preso direto nesse carbono da dupla, o que vai definir é a maior massa molar. Então, vai ser a maior massa molar. Então, essa maior massa molar, ó, do ligante preso no carbono da dupla. Mas, ó, é o ligante inteiro, hein? Qual ligante aqui tem a maior massa? Qual ligante é mais complexo? O mais complexo é aquele que tem mais átomos, tem um arranjo mais elaborado, ó. Esse garoto aqui, ó, tem maior massa. Por quê? Tem mais átomos, né? Nesse caso, comparando os dois. Os ligantes prioritários não estão do mesmo lado, estão na transversal. Então, esse daqui seria o isômero trans. Só que a gente não define cis e trans quando não são hidrogênios os prioritários. E estão no lugar de escrever trans, esse carinha vai ser o isômero, o isômero E. Beleza? Então, o E é como se fosse o trans. Ô Pink, como seria então o desenho do cara como esse para ser o cis? Vamos ver, ó. C dupla C. Eu vou jogar o CH3 aqui para cima, eu vou trocar só um dos lados. Aqui, ó, CH2, CH3 e aqui CH3. Perceba agora, ó, que os prioritários do lado esquerdo é o CH3, do lado direito é CH2, CH3. Então, nesse caso aqui, é o análogo ao cis, é o Z. Eu gosto de guardar, ó, que o Z é cis, tá? O Z é cis, né? Z-cis. E o E, análogo ao trans. Fechou? Então, esse aqui seria o isômero Z e esse o isômero E. Bacana, moçada. Abraço!